Hoje eu vou falar um pouquinho sobre sensações durante a consagração com a ayahuasca, como funcionam as experiências, as diferentes experiências. Pode ser que você não tenha sentido nada, passou o processo ali, ou vários processos e nunca tenha sentido nada, ou você é daqueles que enxergam fractais, mandalas, conversam com seres de outra dimensão, viajam no passado, vão para o futuro também. Tem diversas experiências. Também vou relatar um pouquinho das minhas experiências, como que foram algumas situações, e principalmente para aqueles que nunca sentiram nada, às vezes não entendem, né, por que eu não senti nada, porque todo mundo está vendo alguma coisa e eu estou aqui sem ver nada. Será que os outros têm algo especial, né, conseguiram acessar alguma porta ali? O que tem de errado comigo? Então, vamos começar. Primeiramente, para quem nunca viu nada, existe alguns relatos assim, não é a maioria. Acho que a grande maioria consegue ver alguma coisa, mas para essas pessoas que não viram, eu posso até relatar uma experiência que eu tive. A minha primeira experiência, quando eu era muito cético e eu queria ter essa experiência para quebrar esse ceticismo mesmo. Eu queria confrontar. Falei, agora vamos ver se isso aí é verdade mesmo, isso aí que eles estão falando de outras dimensões, de outras realidades. Vamos ver se isso aí, eu acho que tem alguma coisa para me mostrar. E eu fiquei nas primeiras 2 horas do trabalho sem sentir nada. Tinha tomado a primeira dose, foi passando o tempo e eu descrente ali já estava como se quase desistindo, né? Chegou ali as 2 horas, eu falei, realmente isso aqui é baboseira, é alucinação da cabeça das outras pessoas e realmente eu vou esperar terminar aqui, né? Vou embora para casa e continuar meus estudos, continuar o que eu tenho que fazer. Mas aí eu tomei a segunda dose e as coisas foram reveladas, assim, muitas coisas foram mostradas. Eu tenho outros vídeos que eu falo sobre essas experiências com mais detalhes, vou até deixar no card aí, mas como o foco desse vídeo é sobre, inicialmente, né, sobre essas experiências que você não enxerga nada, eu vou tentar ajudar essas pessoas aqui que não conseguem ver. Então, o que eu percebi nessa primeira experiência, primeiro, que era essa minha visão muito cética das coisas. Eu queria bloquear de todas as formas a experiência. Ao mesmo tempo que eu queria ver alguma coisa, o meu lado cético, ele queria desacreditar. Ele não queria ceder. O meu ego, ele não queria se render ao processo. Então foi muita resistência. Às vezes eu abri o olho, ficava olhando para o processo dos outros, vendo se os outros já estavam entrando em alguma coisa e nada do meu, né? Então, o principal ponto que prejudica o você não entrar, né, prejudica você entrar no processo é justamente esse controle que a gente tem. A gente quer que aconteça do nosso jeito, com os nossos parâmetros, na hora que a gente quiser e não é bem assim, né? O que a gente tem que fazer nessa hora é simplesmente entrar num processo meditativo. Muitas pessoas não encaram a consagração de ayahuasca como um processo meditativo. Então elas vão ali simplesmente esperando que a força vai chegar sem que haja uma força interna mesmo, um trabalho interno nosso mesmo, que a gente se concentre, se tranquilize, acalme os pensamentos, concentre-se na respiração, para que aí sim a gente consiga mergulhar nesses processos. Então, ali na época eu já tinha uma base de meditação, já conseguia chegar em alguns estados alterados de consciência, sem uso de substância, mas ali com a substância eu quis travar de toda forma. Então aí quando eu comecei a me entregar ao processo, concentrei na meditação, na respiração, esqueci dos outros, né? Principalmente fiquei de olhos fechados, não fiquei prestando atenção em mais nada, aí sim o fluxo começou. E também eu acho que foi a segunda dose também que acabou contribuindo bastante, né? Psicologicamente eu achava que uma dose talvez não era suficiente e também com aquela expectativa, né? A qualquer momento vai ser o chamado da segunda dose, porque eles avisam, né? Daqui 1h30 ou 2 horas a gente vai chamar para a segunda dose. Quem
tiver apto, né, e quiser, pode consagrar a segunda dose. Então na minha cabeça também ficou isso, né, aguardando essa segunda dose. E quando ela veio, parece que eu relaxei, né, falei, agora é por minha conta, não tem mais nada que pode ser feito, não tem mais doses para intensificar o trabalho, então sou eu e eu, com a minha mente, com o meu controle mental, com a minha respiração, e aí as coisas começam a fluir. Então, se você nunca conseguiu ver nada, né, ou entrar em nenhum processo com ayahuasca, eu recomendaria, caso você não esteja disposto a tentar novamente, que você olhe esses pontos, principalmente o focar no seu próprio trabalho, esquecer os outros, né, principalmente de olhos fechados, ou se você quiser fazer de olho aberto também, mas que concentre-se num ponto fixo, igual tem as meditações budistas ou algumas técnicas de meditação que você foca num ponto, mas aí você tem que estar num nível de concentração bem grande, assim, para não deixar o ambiente te afetar, né? Porque se você está numa consagração ali, talvez tenha mais 20 pessoas do seu lado, um grupo grande, tem consagrações que tem grupos bem grandes mesmo, então vai ser difícil você não se distrair com o processo de alguém ali. Então, para quem está começando principalmente, eu acho que a recomendação geral seria de olhos fechados. Então, concentre-se nisso, né? Entre no seu processo. Igual a gente vai meditar, quando a gente está ali no nosso cantinho, né? A gente reserva um tempo, a gente realmente fecha os olhos, coloca uma música, fica mais introspectivo e aí as coisas começam a fluir. Então, o outro ponto seria a respiração. Como a gente pode ficar bem ansioso durante o trabalho, a gente vai querendo antecipar, né? Que hora que vai começar, eu não estou sentindo nada, os outros estão sentindo e eu não estou, e isso é a ansiedade. Então, quando a mente está cheia de pensamentos, está conflituosa ali, não tem como a medicina atuar, né? A química ali, ela não vai conseguir passar por cima desses pensamentos, a não ser que seja uma dose mais alta, uma coisa assim para pegar no tranco mesmo, mas não é o recomendado. Se a gente vai por essa via de aumentar a dose, é muito perigosa, porque a gente pode, às vezes, estender muito o trabalho que seria ali de 4 horas, assim, no máximo, ele pode durar 8 horas, 12 horas, então não é a psique da maioria das pessoas não vai suportar um processo tão grande, principalmente para quem está no início, né, não entende muito bem como lidar com essas questões. Então, antes de tudo, né, antes de tentar pensar que a dose, eu tomei só um copinho, eu vi em outro lugar que eles tomam um copo grande, um copo lagoinha, enquanto eu tomei um copinho de café pequeno, né, copo lagoinha é aquele o pessoal toma de cerveja, né, que tem nos bares, algumas religiões usam ela, né, o Santo Daime, e já outros locais usam um copinho de café menor ou um outro copo de uma medida menor, de 50 ml ou um pouco menos ou um pouco mais. Então, eu vejo muita gente também colocando isso, né? Responsabilizando a bebida em si, né? Não é a bebida que vai fazer o milagre. Podendo compartilhar minha própria experiência, eu já fiz alguns experimentos com variações de dose para ver como o meu corpo reagiria, se a dose realmente era um fator determinante ou não. Então, teve um trabalho que eu tomei uma ayahuasca com uma graduação mais forte, né, que é chamada 5x1, e eu tomei um copo maior, tipo um copo de café, aqueles mais compridinhos de 90 ml. Beleza, aí tomei, né, primeira dose, passaram 1h30, aí começou de leve, assim, senti alguma coisa. Chegou a segunda dose, eu tomei mais metade desse copo, deve ter sido umas 50 ml. E aí passaram-se uns 10 minutos, veio bastante, né? A força veio, meu trabalho começou de verdade. E os meus trabalhos eles costumam prolongar também, né? Eu percebi que com essa dose que eu tomei, passaram-se as 4 horas iniciais, eu ainda fiquei mais 1h30 ali no processo bem forte. Então eu falei, talvez essa dose tenha sido demais. Aí eu falei, quando chegou no próximo trabalho, acho que tinha passado 1 mês ou 2 meses, falei, vamos ver se a dose tem alguma coisa a ver, né? Aí eu falei, eu vou tomar meio copinho. Ao invés de tomar o grande de 90 ml, eu tomei o de 50, só que eu não enchi.
deve ter dado umas 30 ou 40 ml. E eu falei, eu não vou pegar a segunda dose, eu vou concentrar apenas aqui na meditação, não vou ficar ansioso também, né, esperando a segunda dose, então eu já descartei a segunda. Falei, o meu trabalho começa agora e eu vou sim até o final. Mais uma vez o processo demorou um pouquinho, deve ter demorado 1h30 também, para começar a sentir alguma coisa, e eu achando que eu já tinha entrado na força. Aí eu falei, deve estar um pouquinho mais leve, né, do que a outra. Tô sentindo que estou na força, mas tá mais suave, deve ser por causa da dose. E isso eu fui aguardando, né? Falei, vamos esperar aqui o trabalho passar. Já tive algumas resoluções aqui, já foi interessante. Então vamos esperar terminar. E quando passou mais uns 40 minutos, 50 minutos, ali já tinha umas 2 horas e pouco de trabalho. Aí veio a verdadeira força. Eu achei que eu já estava na força, mas era só um erro de interpretação. E veio fortíssimo, assim, da mesma intensidade que a consagração anterior, que eu tinha tomado o copo muito maior e ainda repetido a dose. E, impressionantemente, encerrou o trabalho às 4 horas, eu fiquei mais 1 hora, 2 horas no meu processo. Continuei de forma bem profunda ali, fiz mais limpezas. Então, foi uma intensidade igual ou maior do que o trabalho anterior, que eu tinha tomado praticamente o triplo, se fosse considerar, né, a dose total, e tendo uma experiência maravilhosa também, muito forte. Então, caiu por água abaixo. Outras pessoas também que consagraram comigo fizeram esses testes, a gente chegou na mesma conclusão de que a dose ela pode influenciar em alguns casos, mas na grande maioria o que importa é como a gente se entrega, principalmente se entregar, né, ao trabalho. Tem até aquele mantra, né? Eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Esse mantra ele é bem importante, é uma coisa que a gente repete e a gente recomenda para todas as pessoas que vão consagrar, né? Realmente se entregar ao trabalho, se entregar ao que a força tem para nos mostrar, ao que a medicina tem para colocar na nossa vida, sem colocar o ego na frente, né? Sem deixar a gente barrar esse processo, deixar a ansiedade tomar conta. E o confio seria confiar na medicina, confiar na casa que você escolheu, nos voluntários, nos dirigentes. Se você fez, né, a pesquisa correta e está confiante ali no que você tem a receber, né? Confiar em você mesmo, na sua coragem, no seu processo de autoconhecimento, de evolução. Então, tem que deixar as coisas fluir. Entrego, confio, aceito. Então, aceitar também o que a medicina tem para mostrar, aceitar as coisas que o ego não quer, aceitar as verdades, aceitar os perdões que a gente tem que dar, também aceitar os pedidos de perdão que vão surgir durante esses processos. Então, é determinante. E entrego, confio, aceito e agradeço. A gente tem que ser grato a todo momento por essa medicina estar disponível para a gente, que não foi uma coisa fácil. Veio lá dos povos indígenas, povos originários, e eles se abriram também, né, para o meio urbano, começaram a disseminar também, né, permitiram que essa medicina chegasse até nós. E agradecer também todas as pessoas que fazem o trabalho com a ayahuasca, que disponibilizam o seu tempo para ajudar as pessoas. Existem voluntários, né, pessoas dedicadas ali para poder tomar conta da gente quando a gente está no trabalho. Todas as pessoas que transportam também a medicina para que ela chegue com qualidade, né, quem também faz o feitio. Então, tem uma série de pessoas assim que a gente tem que agradecer, né? E esse sentimento de gratidão ele é poderosíssimo. Então, sempre quando você estiver nesses processos, lembra desse mantra: entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço, que aí sim as coisas vão começar a fluir. Você vai ter experiências legais, você não vai ficar mais se comparando, né, com os outros, e realmente vai ter. Pode ser que você vai ter uma visão de algo, né, um ser, ou você pode ser do tipo que não enxerga coisas visuais, vai ser mais sentimental. O meu trabalho, por exemplo, ele é muito mais sentimental, emocional, introspectivo. Eu
recebo como se fossem informações mesmo, não é nada, não precisa aparecer um ser, simplesmente vem a mensagem e eu dialogo como se fosse com um eu superior ou com algum ser indefinido que não tem como, eu não coloquei uma imagem atrelada a ele, ele não veio até mim como um avatar, um ser específico. Então, lembre-se de não comparar com o processo do outro. Tem outras pessoas que vão ver mandalas e seres, vão viajar para outras galáxias e talvez também pode ser uma manifestação do ego dela, o que está na essência dela, e simplesmente a ayahuasca, o DMT vai potencializar tudo isso. Igual quando a gente tem um sonho, né? Talvez a gente passou um dia pensando em alguma coisa e encheu a cabeça daquilo no dia. Chega na hora de dormir, aquilo vem como uma forma de sonho, com algumas formas distorcidas, com coisas misturadas, e tudo fruto do que está na nossa mente naquele momento, né? Não necessariamente aquilo é algo externo, algo que veio se mostrar pra gente, né? Pode ser muito mais uma coisa mental. Então fique com o seu processo, contente-se com ele. Se você é do visual, se você é do sentimental, tá tudo certo. Talvez na próxima você vai sentir outra coisa, vai ver outra coisa. O que importa é o que você carrega consigo. O que você pega dessas informações, como você vai discerni-las, não interpretá-las de forma muito rasa, né? Você pegar aquilo realmente com profundidade, olhar para a sua vida, o que eu posso tirar daqui, né? E aplicar no dia a dia. Como que eu posso tratar melhor as pessoas, como que eu posso efetuar esses perdões que eu preciso, fazer essas curas das feridas do passado, da criança interior. Então, consciente-se muito mais nisso. É isso que serve para o nosso processo de autoaperfeiçoamento. Não é ficar acumulando bagagem, história para contar, que eu vi a mandala, que eu vi Jesus no processo. Isso aí é tudo ego, né? Se você quiser ficar falando que você viu o Arcturiano e que você viu seres que comunicaram com você, você está simplesmente manifestando o seu ego, que não consegue ficar calado. Ele precisa de alguma validação, precisa de aplausos, você vai ser admirado porque você foi uma pessoa importante para que esses seres contactassem você, né? Mas não é assim que funciona, né? Concentre-se mais nas suas coisas mesmo, não precisa ficar falando também para ninguém. Se você sentir de compartilhar, compartilhe, mas fique mais com o que você pode aplicar para sua vida. Que essa é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Não ficar manifestando demais, né? Praticar o silêncio interno, silêncio externo, que aí sim a gente consegue ter resultados na vida, né? Evoluir de verdade. Então, isso seria as dicas para quem não sente nada, né? Para as experiências gerais, né? Se você vê algum ser, alguma mandala, igual eu falei, né? Isso tudo você tem que interpretar de acordo com o seu momento de vida. Tenta discernir se aquilo foi o seu ego querendo muito que aquilo aparecesse, que aquilo ali se torne algo importante para você falar com os outros, ou se é algo que realmente foi uma mensagem, algo que se aplica, né, à sua vida, alguma coisa que aconteceu no passado. Vai decifrando, vai juntando essas peças do quebra-cabeça, de pouquinho em pouquinho você vai ver que aquilo faz completo sentido. Então é interessante também você pegar essas coisas que você vê, vai anotando. Se você conseguir um pouco depois, assim, né, que acaba o processo, você tem um bloco de notas ou pegar o celular ali, anotar. De preferência não ficar abrindo nada, né, além disso, não abrir redes sociais nem WhatsApp, porque isso vai afetar completamente o seu processo e vai atrapalhar a sua memória também. Você não vai conseguir lembrar tudo, vai atrapalhar bastante. Então, cria esse diário mesmo, essas anotações para você ir juntando essas pecinhas, porque é muito fácil a gente esquecer, né? Entre um trabalho e outro, algumas coisas ficam bem marcantes, mas a grande maioria se dissolve ali com o tempo. Então, faça as anotações e de tempos em tempos também vai observando se tem algumas correlações, o que anda se repetindo, o que foi uma coisa nova ali nos processos, e aí você vai entendendo, né? Olha, eu tenho que ir mais para esse lado, eu tenho que focar mais essa outra parte aqui na minha vida, e aí sim o resultado vai aparecendo. Beleza? Acho que eu consegui resumir um pouquinho de cada
cada parte aí, né, para quem não sentiu nada e para quem sente alguma coisa também, mas como eu falei, né, tem outros vídeos que eu já relatei sobre a ayahuasca, tem mais 2 vídeos, então se vocês quiserem ver, vou deixar na descrição aí também, e vamos comentar também sobre esses processos, né, se você não sentiu nada, o que você acha que pode ter atrapalhado, que você viu também, né, que pode ser interessante compartilhar aqui para a gente ter essa troca e um ajudar o outro para que a gente usufrua ao máximo desse processo, porque essa medicina, né, essa ferramenta, a ayahuasca, ela é poderosíssima e a gente tem que honrá-la, usá-la da melhor forma possível, não banalizá-la e ficar repetindo e aumentando doses infinitamente, né? Não é isso, não é aumentar a dose, é aumentar a nossa dose interna de meditação, de introspecção, de conexão com algo maior, né? Isso que a gente precisa, essas doses diárias de algo superior, beleza? Então, o vídeo de hoje é esse, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.